contém dramatizações e cenas que podem ser perturbadoras para alguns telespectadores. Todos os olhares se voltam para a loira deslumbrante quando ela sobe ao palco do concurso. Mas quando um homem é baleado e morto em plena luz do dia, a bela Miss de Ohio deixa de brilhar sob os holofotes para se tornar suspeita do assassinato. A Cynthia chorava e dizia: eu sei que não parece, mas eu sou inocente, não fui eu. Quem é a verdadeira Cynthia George? A Cynthia George vivia uma série de vidas diferentes. Era uma mulher de segredos profundos e trágicos. Mas quão profundos são estes segredos? Foi uma história em que ninguém acreditou. Assassinos de beleza. Akron, em Ohio, possui muitas belezas naturais, mas Cynthia George se tornou a mais famosa de todas elas. Um amigo da família da Cynthia George foi baleado e morto. Tudo indicava que tinha sido um crime encomendado. Tinha uma série de boatos circulando sobre qual era o envolvimento da Cynthia e o relacionamento dela com a vítima. Acostumada a ser o assunto da cidade, Cynthia agora vira notícia por um motivo diferente. Ela está no centro de uma investigação de assassinato. É inconcebível que alguém como a Cynthia George, uma Miss que era rica e fazia parte da alta sociedade de Akron, estivesse envolvida em um crime como esse. Eu fiquei totalmente chocada quando soube que a Cynthia estava sendo interrogada por assassinato. Tá, qual é o problema agora? O que esta mulher misteriosa estaria escondendo com sua beleza hipnotizante? Cynthia George não nasceu exatamente em berço de ouro, mas a compensação são seus cabelos dourados e uma beleza impecável. A Cynthia era uma loira estonteante, magra, com um sorriso lindo, muito extrovertida, charmosa. Era o tipo de mulher que chamava a atenção dos homens. A Cynthia George era uma mulher excepcionalmente linda. Ela se destacava e tinha um ar de glamour que nem sempre se vê aqui no meio oeste. Filha de um minerador de carvão, ela aprende cedo a usar sua beleza natural para conseguir tudo o que quer. A Cynthia queria superar a sua origem humilde. Ela tinha um objetivo na vida. Queria subir na vida. Não bastava ser bonita. Ela queria ser bem-sucedida, ser rica, ser respeitada. E quando Cynthia, de 24 anos, conhece Ed George, ela acredita que ele é sua passagem para uma vida melhor. Oi? Sou Ed. Cynthia. O Ed George vinha de uma família rica de Akron, que era bem influente. Eles tinham empresas no estado inteiro. Ele era um empresário bem-sucedido, popular, muito querido. Todos admiravam ele. Todos, incluindo a estonteante Cynthia. Ela e Ed parecem formar um casal perfeito. O Ed George tinha um clube noturno que era o maior de Ohio. A Cynthia era muito atraente e famosa. Eles formavam um casal bem popular. Depois de 5 anos de namoro, Cynthia finalmente consegue o que quer. Um casamento de contos de fadas e sonhos de serem felizes para sempre. Quando eles se casaram, tinha uma carruagem puxada por cavalos, chamaram 600 convidados e um coro de 60 pessoas. Era quase uma versão americana do casamento real. O casamento elevou a Cynthia a outra classe social e garantiu o acesso a uma fortuna que ela nunca teve na vida. Quer fazer compras depois? O estilo de vida que o Ed proporcionava para Cynthia era exatamente o que ela queria. Ela saiu da pobreza quase absoluta para o estilo de vida dos ricos e famosos. Ela conhecia celebridades, vivia em contato com a elite da cidade.
ela conseguiu exatamente tudo o que sonhou a vida toda. Nos próximos 16 anos, tanto os sonhos como a família de Cynthia crescem exponencialmente. A Cynthia morava numa casa em que a garagem era maior que a casa onde ela cresceu. Eles tinham muitas terras e uma das coisas que ela sempre quis foi uma família grande. Então, tiveram 7 filhos. A Cynthia vivia uma vida de rainha. Ela tinha uma babá que era praticamente a mãe das crianças. E isso permitia que a Cynthia tivesse uma vida quase independente. Ela saía para fazer compras, almoços, jantares. Há roupas fabulosas e há amigas fabulosas. Que fofa! Saúde! Mas os finais felizes geralmente são exclusividade dos contos de fadas, não da vida real. A Cynthia parecia ter tudo o que queria, mas depois de alguns anos ela começou a ficar entediada com aquela vida e a passar muito tempo fora de casa. O Ed e a Cynthia não passavam mais tanto tempo juntos, porque ele se dedicava muito ao restaurante. E a Cynthia se sentiu deixada de lado. Ela não estava recebendo a atenção que precisava e merecia. Havia um vazio na vida dela que ela tentava preencher. Com o tempo, esta mulher extrovertida se torna reservada e deprimida. As amigas começaram a achar que a vida da Cynthia estava desmoronando. Ela não deixava transparecer, mas tinha os seus segredos. Para aumentar a autoconfiança de Cynthia, suas amigas sugerem que ela participe do concurso Mrs. Ohio. Ah, então vocês acham mesmo, é? A ideia de vencer um concurso de beleza parecia tentadora. Isso a faria se sentir melhor consigo mesma. Talvez isso melhorasse a autoestima dela e afastasse a sua mente dos pensamentos sombrios que a atormentavam. Essa era uma forma dela receber a atenção que tanto precisava. Cynthia está decidida a aceitar o desafio. Ela pretende se inscrever e vencer o concurso Mrs. Ohio. Para participar do concurso Mrs. Ohio, era preciso ser casada. E a Cynthia não era só casada, como tinha 7 filhos. Cynthia irá competir com mulheres na casa dos 20 anos e ela pretende ofuscar todas elas. Para se preparar para o concurso, a Cynthia treinava de 3 a 4 vezes por semana, fazia ginástica dia sim, dia não e cuidava da dieta. Ela queria ficar bonita no traje de banho. Não parecia que a Cynthia ia participar só para competir. Ela estava determinada a vencer o concurso. A Cynthia queria ser a mãe e esposa mais bonita do estado de Ohio. Depois de meses de dieta e exercícios, Cynthia está pronta para enfrentar a competição e vencer. Acho que para uma mulher de 40 anos, o traje de banho seria a parte mais assustadora. Mas ela estava confiante. Ela ainda era uma mulher muito bonita e era absolutamente encantadora. E quando chega o grande momento... Senhora Cynthia George. Cynthia sobe no palco como uma estrela. Suas pernas bem torneadas impressionam a todos na passarela. Nenhuma concorrente ficou tão bem em seu traje de banho como Cynthia George. Ela parecia até modelo de capa de revista. Ela estava linda. Estava recebendo a atenção que queria. Estava se sentindo bonita e isso deixava a Cynthia muito feliz. A competição chega ao fim e Cynthia tem certeza de que a coroa será dela. Quando anunciaram que a Cynthia estava entre as 5 finalistas, foi um momento de triunfo para ela. Ela ficou eufórica. Mas quando chega a hora da verdade... A nova Mrs. Ohio, é? Darlene McKinney. Não é Cynthia que a multidão aplaude. Ela foi gentil e até sorriu para as outras candidatas, mas no fundo ela ficou decepcionada. A gente acha que ficar em terceiro lugar é o bastante para satisfazer qualquer mulher, mas alguma coisa tinha mudado e isso despertou um lado sombrio da Cynthia. Mas Cynthia tenta disfarçar a frustração com seu melhor sorriso e decide aproveitar sua fama recém-conquistada. Depois que ela participou do concurso de beleza, apesar de já ser popular,
Ela acabou se tornando uma celebridade local na cidade. Ela adotou uma nova postura. Agora era uma vencedora, determinada. E ela tinha o seu valor, que não se limitava ao fato dela ser só a esposa de alguém, mas ainda parecia haver um vazio na vida dela. Alguma coisa ainda estava faltando. Ela precisava de novas emoções. Mas a vida glamurosa de Cynthia George será profundamente abalada no terceiro fim de semana de junho no ano de 2001. Alguém ligou para a polícia dizendo que alguém tinha atirado em um homem a queima-roupa em plena luz do dia. Essas coisas nunca acontecem em Akron. Quando a polícia chegou no local do crime, encontrou um homem muito distinto, de cabelos brancos, com uma bala na cabeça. A polícia pegou a carteira dele e viu que era o Jeff Zack. Era um empresário da cidade. É evidente que alguém tinha interesse na morte de Jeff Zack. Mas quem? A bela loira da cidade teria a resposta? Cynthia George, uma bela dona de casa de 46 anos, está vivendo o sonho americano e muito mais. A vida da Cynthia parecia uma história da Cinderela, com um príncipe rico que resgata uma mulher nascida em uma família bem humilde. Mas ultimamente, esta princesa dos tempos modernos não vive seu melhor momento. Depois daquele concurso de beleza, as pessoas notaram que ela andava meio deprimida e triste, e parecia que algum segredo a estava atormentando. Segredos guardados há muito tempo ameaçam expor Cynthia quando um amigo próximo da família, Jeff Zack, é assassinado em um ataque supostamente encomendado. Uma das testemunhas contou que um homem numa moto parou do lado do carro do Jeff Zack. Ele desceu calmamente da moto, andou até a janela do motorista, sacou uma arma, atirou no rosto dele. Depois o atirador voltou para a moto e fugiu. O fato de ele estar vestido de preto, o fato dele ter um capacete com visor preto, nos levou a crer que era um homicídio premeditado. Mas com poucas evidências no local do crime, o caso intriga profundamente os detetives. O vídeo de segurança é muito granulado e não dá para ver direito o momento do disparo. A única prova material que recolhemos no local foi a bala. Infelizmente, não era suficiente para comprovar o tipo da arma usada. O assassino de Jeff Zack parece não ter deixado nenhuma pista. Em qualquer investigação de homicídio, eles sempre começam com as pessoas próximas da vítima. E a primeira pessoa que eles procuraram foi a ex-mulher do Jeff, Bonnie. Quando falamos com a Bonnie, ela estava arrasada com o assassinato do marido, mas também foi muito franca. Ela começou a falar dos negócios escusos que ele fazia, que ele costumava exibir uma atitude arrogante. Ela pintou o Jeff como um cara bruto, alguém que seria alvo de um atirador. Jeff podia até ser bruto, mas poucas mulheres negavam seu charme irresistível. A Bonnie contou que o Jeff não era nenhum anjo e que estava tendo um caso com a Cynthia George. Toda investigação de assassinato é repleta de segredos sombrios. E a polícia está prestes a descobrir que Jeff Zack tinha muitos. O Jeff Zack era um homem charmoso de cabelos brancos, prematuramente brancos, mas caíam bem nele. Ele era um pouco convencido, e isso se refletia no comportamento dele. Ele foi um soldado paraquedista em Israel e tinha uma atitude destemida. As pessoas se sentiam atraídas por ele e às vezes também um pouco intimidadas. Em 1991, Jeff chama a atenção de uma bela loira no clube noturno Tanger. O Jeff Zack e a esposa dele, a Bonnie, estavam no restaurante Tanger.
A Bonnie Zack já sabia que ele gostava de paquerar e imediatamente notou que o marido dela estava olhando a Cynthia George de longe. E quando sua esposa decide testá-lo, é um desafio irresistível. A Bonnie disse, ela é areia demais pra você. E o Jeff Zack, como fazia o tipo machão, foi então até a Cynthia George. O meu nome é Jeff. Cynthia. Muito prazer. O prazer é meu. Sentou com ela e chamou a Bonnie. Jeff gosta de se exibir na companhia de Cynthia George. O Jeff se via como um conquistador. Ele sabia que tinha charme e era bonito, e ele explorava isso. Ele via as mulheres como um desafio, e o seu objetivo era conquistar todas as mulheres que o interessavam. Se Ed George se incomoda ao ver sua esposa conversando com um atraente empresário, ele não demonstra. Afinal, não é a primeira vez que um de seus clientes admira sua esposa. O Jeff Zack e a Bonnie sentaram na mesa com a Cynthia George. O Ed George foi até lá e o Jeff Zack elogiou a beleza da esposa dele. O Ed fez uma piada. Ele já tinha feito essa piada várias vezes antes. E disse, olha, se puder pagar por ela, pode ficar com ela. E, naquele momento, o Jeff Zack sussurrou no ouvido da Cynthia. Você merecia coisa melhor. Jeff Zack valorizava a Cynthia de um jeito que o Ed já não demonstrava. Pouco depois, Jeff começa a participar da vida glamurosa do casal. O Jeff começou a conviver com a família George. Ele passava cada vez mais tempo no Tangier, mais e mais tempo na casa da família George, e, com o tempo, o Jeff e a Cynthia ficaram cada vez mais íntimos. Bonnie tem certeza de que seu marido está tendo um caso com a bela loira, mas levaria anos para suas suspeitas se confirmarem. Um certo dia, o Jeff estava no telefone com a Cynthia e ele estava combinando de se encontrar com ela num hotel. A Bonnie vai sair hoje. Tá. Jeff parece ser mais dedicado à sua amante Cynthia do que à sua esposa. Eu vi vocês há 2 dias. Mas o sentimento é recíproco. Tá, eu te vejo lá. Os detetives não só descobriram que a Cynthia e o Jeff tinham um caso, mas que ele durou quase uma década inteira. Eu tô cansada disso. É como discutir com uma criança. Você me entende? Eles também descobriram que o casal terminou brigado 1 mês antes do assassinato do Jeff. Quem decidiu terminar o relacionamento foi a Cynthia, e foi uma coisa que o Jeff não aceitou. Acho melhor você não me subestimar. O relacionamento poderia não estar indo bem, mas o momento desta ruptura desperta suspeitas. Pra mim já acabou. A gente está longe de acabar. Cynthia! Cynthia! Em Cynthia! qualquer homicídio, você procura o motivo. E como o Jeff e a Cynthia tiveram um caso, havia muitas perguntas importantes que precisavam de respostas. No dia seguinte, os detetives vão até a luxuosa propriedade dos Georges. Boa tarde, senhora. O Ed não estava em casa na hora, mas a Cynthia estava. Ela parecia estar muito dopada. Está ciente do fato de que ele foi assassinado? Sim. Ela não deu respostas completas. Eles tentaram saber mais sobre o Jeff, mas ela negou que eles eram mais do que amigos. Cynthia nunca fica sem palavras, mas não tem nada a dizer sobre Jeff Zack. A Cynthia cooperou no começo, mas quando eles começaram a perguntar sobre o caso, ela se fechou e mandou eles irem embora. Bom, então, senhora, sabemos que teve um caso com o Sr. Zack. Eu não vou responder a nenhuma pergunta sem a presença do meu marido. O fato de a Cynthia estar mentindo sobre seu relacionamento com Jeff era interessante, mas uma mulher casada mentir sobre o fato de estar tendo um caso não prova que é culpada. Tenha um bom dia. Tchau. Mas mostra que está escondendo alguma coisa. Mas o que o marido traído teria a dizer sobre tudo isso? Os detetives marcaram uma entrevista para que o Ed e a Cynthia contassem tudo o que sabiam sobre o Jeff Zack. Mas a única pessoa que acabou aparecendo na delegacia foi o advogado do Ed George. E então ele disse aos detetives que o casal não iria falar com a polícia. Isso aumentou ainda mais as suspeitas. Parece que os Georges estão escondendo alguma coisa. Mas será apenas um caso escandaloso ou um assassinato a sangue frio?
Uma rainha da beleza de Ohio, Cynthia George, parece ter tudo na vida. A vida da Cynthia George era invejável. Ela morava numa casa que, para os padrões da cidade, podia ser descrita como um palácio. E as pessoas olhavam para ela com uma pontinha de inveja. Mas agora que seu amante foi morto por um misterioso atirador, Cynthia é suspeita na investigação do assassinato. Todo mundo se perguntava se ela tinha alguma coisa a ver com o crime. Ou seria o marido, Ed, o mandante do assassinato? Como a Cynthia o estava traindo com o Jeff, o ciúme seria um motivo muito forte. A gente não sabia quem tinha o motivo mais forte. A Cynthia tinha um motivo para matar o Jeff? Ou Ed tinha um motivo mais forte para matar o Jeff? Os investigadores passam a se concentrar em Ed George, um dos maiores empresários de Akron, Ohio. Eu não vejo vocês faz um tempão. Vocês estão... Ed George era um libanês americano e, além de ser bem-sucedido e de ser um homem rico, ele também era um cara muito sociável e carismático. O Ed George e a família dele eram os donos do clube mais caro e elegante da cidade. O Clube Tanger é um lugar para ser visto, onde Ed George é o centro das atenções. Quer que eu pegue mais um drink pra você? Ele era um bom anfitrião e um empresário muito talentoso. Ele fazia todo mundo se sentir à vontade. Ele queria que todo mundo frequentasse o Tanger. E em 1978, quando o solteirão mais cobiçado da cidade vê sua futura esposa pela primeira vez, ele fica encantado. Ele ficou impressionado pelo charme, pela beleza dela. E ela se tornou a garota dos seus sonhos, a mulher perfeita aos olhos dele. Depois de conquistar uma esposa jovem e bonita, a vida não poderia ser melhor para Ed. Mas nada dura para sempre. Os anos se passaram e a Cynthia foi meio deixada de lado porque o Ed se concentrava no trabalho. E a Cynthia é o tipo de mulher que precisava de atenção, ela precisava se afirmar. E teve uma fase em que ela se sentia ignorada. Carente por atenção, Cynthia se apaixona quando começa a se relacionar com Jeff Zack. Mas depois de 10 anos juntos, a possessividade dele começa a afastar Cynthia. Em um certo momento, o Zack escreveu o que ela podia fazer e o que não podia. Chegou a um ponto em que a babá perguntou para Cynthia por que ela suportava tudo isso, por que ela não terminava com ele, e a Cynthia, muito abalada, disse que ela tinha medo que o Jeff tentasse tirar sua filha caçula. Foi quando a babá percebeu que a filha mais nova dos Georges, na verdade, era filha do Jeff Zack. É uma afirmação chocante, mas será verdadeira? A polícia precisava confirmar o boato de que a filha mais nova do Ed era, de fato, filha biológica do Jeff Zack. A família George foi contra a realização do teste de paternidade. Eles ficaram ofendidos com a ideia de envolver a criança nisso. Mas os investigadores conseguem um mandado que obriga os Georges a fazer o teste. E quando os resultados chegam, eles confirmam que sim, a filha mais nova dos Georges era mesmo filha do Jeff Zack. Ed George fica chocado, mas mantém a calma e apoia a esposa. Mas para a polícia, a nova revelação dá um motivo ainda mais forte para Ed matar Jeff. Se o Ed George estava criando uma criança que, na verdade, era filha biológica do Jeff Zack, a polícia agora via um motivo forte para o Ed querer eliminar seu rival. Só há um problema com essa teoria. No dia do assassinato do Jeff Zack, a família George tinha um álibi muito sólido. A Cynthia e o Ed estavam em um casamento, tem fotos provando isso, centenas de testemunhas oculares. Então não havia dúvida de que nem o Ed, nem a Cynthia tinham alguma coisa a ver com o crime. Mas a polícia não os descartou como suspeitos.
Ed e Cynthia George são conhecidos como o casal mais poderoso de Akron por um motivo. O Ed George usou sua influência e parece que falou para as pessoas que eram mais próximas para não cooperarem com a polícia naquela investigação. Nós fizemos de tudo para tentar falar com a família George ou seus amigos. Sem nenhuma informação deles, era bem mais difícil descobrir quem tinha matado o Jeff Zack. Parecia que os Georges tinham culpa no cartório. Mas apesar de todas as teorias da polícia, eles não podiam provar nada. As semanas se tornam meses e o caso esfria. E se os Georges se incomodam por ser suspeitos de uma investigação de assassinato, eles certamente não demonstram. Um ano depois, os dois voltaram à sua vida normal. O restaurante ainda fazia muito sucesso. E parecia que a polícia estava longe de solucionar o caso. Mas sempre existe alguém que está esperando o momento certo para fazer a coisa certa. Meses depois do começo da investigação, uma testemunha nos procurou e disse que tinha informações sobre quem matou o Jeff Zack. Ela achava que o ex-marido tinha alguma coisa a ver com o assassinato, porque pouco antes do crime, ele contou para ela que tinha tido uma discussão com um homem israelense de cabelos brancos. E quando ela viu a foto do Jeff Zack no jornal, ele era muito parecido com a descrição. O ex-marido da informante é um homem chamado John Zaffino. E a coincidência é grande demais para ser ignorada. E depois que ela leu o artigo no jornal, ela ligou para o marido e disse: "Você matou esse Jeff Zack?" E ele respondeu: "Bom, digamos que esse aí não vai mais incomodar." Os investigadores teriam se concentrado nos suspeitos errados desde o início? Quem é John Zaffino? E por que ele mataria o amante de Cynthia George? Loira e bonita, Cynthia George nunca conheceu um homem de que não gostasse ou que não gostasse dela. Ela tinha a atitude quase de uma viúva negra. Ela gostava de seduzir os homens, de manipulá-los para que fizessem o que ela queria. Mas ela teria tanto controle sobre um homem a ponto de convencê-lo a fazer qualquer coisa por ela? Em junho de 2001, o amante da Cynthia, Jeff Zack, foi executado com um tiro no estacionamento dentro de um posto de gasolina. A ex-mulher de um homem chamado John Zaffino procurou a polícia e disse que seu ex-marido estava envolvido com o assassinato. E ela fornece à polícia uma pista ainda mais chocante. Ela não só achava que o John Zaffino tinha matado o Jeff Zack, mas que seu ex-marido estava tendo um caso com uma mulher chamada Cynthia. John Zaffino parece ser um novo suspeito para os investigadores. Mas quem é esse homem misterioso? O John Zaffino era um homem moreno, meio italiano. Era bem grande, muito forte. Ele parecia um motoqueiro. Ele se exibia. Dizia para todo mundo que tinha um bíceps de 45 centímetros e que conseguia levantar 130 quilos. Ele fazia o tipo machão. Mas este machão sabe como agradar as mulheres. A Cynthia George ficava no clube, mas o Ed George a deixava de lado. O John Zaffino viu aquela mulher linda, sozinha no bar, e foi até a Cynthia George e começou a conversar com ela. Oi. Meu nome é John. Meu nome é Cynthia. Oi, Cynthia. A química com John é imediata e muito intensa. Era uma situação curiosa essa em que a Cynthia George se envolveu, porque o John Zaffino era um cara tosco e durão. Era arrogante, não muito bonito, não tinha educação. Era um cara bruto, não era o tipo de homem com quem a Cynthia George teria um caso. Depois de um tempo, antes de sair, ele deu para ela um cartão e disse: "Me liga para avisar que você chegou bem em casa." Tá, talvez eu ligue. Espero que sim.
Cynthia se encanta e em pouco tempo a bela Miss volta a se afastar da família e de seu amante Jeff Zack para ter encontros tórridos com seu novo homem. John Zaffino havia tirado a sorte grande. Agora ele tinha glamour e algum dinheiro. E até chegou a realizar alguns dos sonhos dele de ter uma princesa bonita. A Cynthia incentivou o John a deixar o emprego. Ela o instalou num apartamento, comprou para ele um celular para poder falar com ele sempre que quisesse. A partir daí, ele não precisava mais se preocupar. Ele era bancado por ela. John pode acreditar que quem manda é ele, mas ele está comendo nas mãos de Cynthia. A Cynthia George podia controlar o John Zaffino de um jeito que conseguia com poucas pessoas. Enquanto isso, Cynthia parece se enredar cada vez mais em uma teia de segredos obscuros. O Jeff Zack logo acabou se tornando um grande problema para Cynthia George. Ela tinha um novo namorado e queria terminar o relacionamento. Mas ela tinha uma filha com o Jeff Zack que ela criava como se fosse filha do marido dela e ninguém sabia disso. Jeff Zack havia ameaçado destruir a vida perfeita de Cynthia. E por isso ela convenceu John Zaffino a destruí-lo antes? Nessa época, o Zaffino foi procurado pelos detetives e se recusou a falar. Disse só que não sabia nada sobre o assassinato do Jeff Zack. Mas o que eles descobrem depois aumenta as suspeitas sobre o amante de Cynthia. Olhamos os registros de veículos e vimos que o John Zaffino tinha comprado uma moto estilo Ninja 3 semanas antes do homicídio. E a polícia sabe que uma motocicleta parecida foi vista fugindo do local do crime. A moto nova de John seria a mesma usada pelo assassino? Nós mandamos um detetive para a loja de motos para falar com os vendedores e ver se eles lembravam do John Zaffino. Um dos vendedores da loja contou que o John apareceu lá e que era um cara rude e bruto. E não é só. Zaffino estava acompanhado de uma mulher. O vendedor contou que o John apareceu na loja com uma mulher loira e bastante bonita. Os dois pediram a moto mais rápida que eles tinham. E por acaso, a que estava disponível era uma motocicleta estilo Ninja. A situação começa a se complicar para John Zaffino. Agora a polícia tinha essa informação. A motocicleta, o caso com a Cynthia, a discussão dele com o Jeff Zack pouco antes do homicídio. Então os detetives levam o Zaffino para ser interrogado. John Zaffino se mostra arrogante com os policiais e não parece muito preocupado. Olha, eu já disse que não. John Zaffino não contou à polícia absolutamente nada que o ligasse ao crime. Ele negou que conhecia o Jeff Zack. E insistiu que ele e Cynthia George eram apenas bons amigos. Ele tinha um álibi no dia do crime. Ele disse que não tinha nada a ver com a morte do Jeff Zack e nenhuma ligação com a Cynthia George. Mas Zaffino nem imagina que os policiais têm provas contra ele. E você conhece a Cynthia, não conhece? É, sim, eu acho que pode ser. Enquanto ele estava sendo interrogado, nós apresentamos as provas. A gente disse que sabia que o álibi dele era falso e que a gente tinha provas que ele era mais do que amigo da Cynthia George. Sabemos de tudo. Agora confesse. No final do interrogatório, John abandonou aquela postura confiante e arrogante e meteu o rabo entre as pernas. Em 25 de setembro de 2002, os investigadores prendem John Zaffino e o acusam pelo assassinato de Jeff Zack. Quando John Zaffino foi preso, o antigo segredo da Cynthia George foi então revelado. E isso gerou muitos boatos maliciosos e muita atenção da mídia. Muita gente simplesmente não conseguia acreditar que a Cynthia George era a catalisadora de tudo o que tinha acontecido nesse caso. Em fevereiro de 2003, começou o julgamento de John Zaffino. Foi o julgamento da década. A população sabia que a Cynthia George estava tendo um caso com o Jeff Zack e também sabia que a Cynthia estava tendo um caso com o réu em questão, Zaffino. E tinha uma certa expectativa sobre o que a Cynthia diria. A sala do tribunal é bem diferente do palco de um concurso de beleza. Mas, mais uma vez,
Cynthia é o centro das atenções. Eu lembro muito bem do burburinho dentro do tribunal. A Cynthia George entrou primeiro, fez o juramento. Ela estava linda como sempre, vestida de maneira sóbria. Ela disse calmamente seu nome, endereço e alguns fatos básicos. De repente, o advogado de Cynthia interrompe e pede ao juiz que esvazie o tribunal. E quando todos voltaram, descobriram que Cynthia George evocou a quinta emenda, que é o direito de não incriminar a si mesmo. Cynthia, ao que parece, levará seus segredos para o túmulo. E ela não é a única a permanecer calada. Ed George foi convocado para testemunhar, mas ele invocou o privilégio conjugal, o que significa que ele não iria testemunhar contra sua esposa. Mas todos sabem que John Zaffino é o único homem que finalmente poderá revelar a verdade. As autoridades acharam que se o John Zaffino estivesse disposto a contar como Cynthia George planejou a conspiração, era até possível que eles aliviassem a pena dele. John Zaffino estava diante de um dilema. Ou ele incriminava Cynthia George, ou passaria o resto da vida atrás das grades. Cynthia George sempre manipulou os homens. E agora, seu segundo amante está sendo julgado pelo assassinato do primeiro. Era evidente que o John Zaffino tinha matado Jeff Zeck. As provas eram inquestionáveis. Eles tinham os comprovantes da compra da motocicleta. E também provas de que ele tinha comprado não uma, mas 2 armas. Se você fosse investigar esse caso, o John Zaffino parecia ser o culpado mais provável. Ele podia passar o resto da vida na prisão. Então ofereceram um acordo para ele contar o que sabia sobre o envolvimento da família George no crime. A sorte parece estar mudando para John Zaffino. Mas ele trairá sua amante? O Zaffino não quis colaborar e, apesar do risco de ser condenado à prisão perpétua, ele se recusou a aceitar qualquer tipo de acordo ou testemunhar contra Cynthia George. John recusa o acordo e mantém sua inocência. Mas agora seu destino está nas mãos do júri. Depois de 4 horas, o júri deliberou e John Zaffino foi condenado pelo assassinato de Jeff Zeck. John Zaffino já sabia o que o esperava. Mas o caso estaria realmente encerrado? No julgamento, muita gente achou estranho que o John Zaffino tivesse um advogado muito respeitado e ninguém conseguia explicar como poderia pagar por ele. E ao longo da investigação, a polícia descobriu que Cynthia George e sua família estavam pagando pela defesa do réu. Cynthia e Ed George teriam comprado o silêncio de John? Os detetives decidem seguir a pista. E quanto mais investigam, mais encontram. Conseguimos mandados de busca para verificar parte da movimentação financeira dos Georges. E uma das coisas que descobrimos foi que, 1 hora antes do John Zaffino comprar a moto em dinheiro, a Cynthia George tinha sacado $5.300 da conta dela e esse era o valor exato da moto que ele comprou. Era óbvio que foi ela quem comprou a moto. Além da movimentação financeira da Cynthia, quando eles analisaram as ligações, eles descobriram que havia várias conversas entre John Zaffino e Cynthia George. Eles se falaram pouco antes da morte de Jeff Zeck. E as conversas recomeçaram pouco depois do assassinato. Diante dos fatos, a promotoria agora tinha provas suficientes para acusar a Cynthia George de ter planejado aquele assassinato. Em 10 de janeiro de 2005, Cynthia George é presa e indiciada por conspiração para cometer um assassinato. Quando eu fiquei sabendo que a Cynthia estava sendo acusada de assassinato, fiquei totalmente chocada. Nunca pensei que ela escondia alguma coisa. E muito menos que tinha um caso ou estava envolvida em um crime como esse. E 10 meses depois, a Miss mais famosa de Akron vai a julgamento. Os promotores tinham um caso muito sólido
E se a Cynthia George tinha um problema, o problema era o Jeff Zack. E a Cynthia George precisava se livrar desse problema. Nós acreditamos que ela manipulou o John Zaffino a tal ponto que conseguiu convencê-lo a matar o Jeff Zack para ela. O reinado de manipulação de Cynthia George finalmente estaria chegando ao fim. Quando o júri anuncia o veredito, a Cynthia George é declarada culpada como cúmplice do assassinato de Jeff Zack. A cena no tribunal foi terrível. Os filhos dela gritavam o nome dela, choravam. Ela estava chorando. E disse para o juiz: eu sei que não parece, mas eu sou inocente e eu não fiz isso. Mas seus apelos não são ouvidos. E a rainha da beleza é levada para a prisão. Ela veio de uma mansão no subúrbio. Mas agora ela estava vestida de laranja. E passou a viver entre ladras, assassinas, a escória da sociedade. As mesmas pessoas que ela tentou evitar a vida toda. Os ventos podem estar soprando contra Cynthia, mas isso nunca desanimou. E seus advogados imediatamente recorrem da sentença. A Cynthia George estava presa há 16 meses, quando a Corte de Apelações anunciou uma decisão surpreendente. Eles alegaram que, apesar de tudo que foi dito no julgamento, não havia provas suficientes para condená-la, e então ela foi liberada. As mesmas provas usadas para condenar o John Zaffino eram boas, mas as usadas para condenar a Cynthia não serviam? Não fazia absolutamente o menor sentido. E quando a Suprema Corte de Ohio se recusa a julgar a revisão da condenação de Cynthia, a rainha da beleza escapa impune, dessa vez para sempre. A condenação por assassinato não só foi anulada, como a corte decidiu que ela não poderia ser julgada pelo mesmo crime 2 vezes. Foi uma decisão realmente inédita da Corte de Apelações. Cynthia George sai da prisão radiante como sempre foi. A família dela estava lá e ela estava linda. A experiência na prisão não a amargurou e nem comprometeu a sua beleza. Na verdade, estava tão bonita quando saiu da prisão como na época do concurso de beleza. Cynthia e Ed George voltam ao seu glamuroso estilo de vida. A Cynthia George acabou conseguindo ter a vida que ela queria. Conseguiu deixar 2 homens aos seus pés. Um desses homens acabou morto e o outro na prisão. E ela está livre, vivendo como uma rainha. Mas todos ainda se perguntam quem é a mulher que se esconde por trás de um sorriso arrasador. Muita gente deve comentar quando a vê passar na rua. Lá vai a Cynthia George, a Mrs. Ohio, a esposa do Ed George, mas também a Cynthia George, a mulher que escapou impune de um assassinato. Versão brasileira, Vox Mundi.